Olá, queridos pais e mães! Bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas dicas para a readaptação nesse retorno às aulas, nessa volta às aulas após o período de férias. Vamos lá? Nós sabemos que o retorno do período de férias pode ser um pouquinho mais difícil para algumas crianças, mais desafiador. E por isso eu separei aqui algumas dicas bem práticas para que você possa ajudar o seu filho nesse momento e possa então favorecer um retorno mais tranquilo, mais sereno, mais saudável. Lembrando que essas dicas elas se aplicam às crianças de educação infantil. Primeira dica é você recriar uma rotina. Então a gente sabe que durante as férias, muitas vezes a rotina ela vai se perdendo, né? É claro, precisa ser mais tranquilo, precisa ser mais flexível, mas é importante que pelo menos uma semana antes desse retorno, você comece a recriar aquela rotina de horários que você tinha o hábito antes das férias, para que o próprio corpo da criança comece a se adaptar aos horários de quando tem a aula, porque muitas vezes algumas crianças manifestam ali alguns comportamentos ou choros porque ela está cansada. Porque como que a gente muda um horário, de repente ela tá acordando em outro, o corpo dela não tá adaptado àquilo, então ela precisa de um tempinho para que possa se acostumar. Muitas vezes é só com um cansaço mesmo que acontece. Então perceba, se a gente consegue recriar uma rotina um pouquinho antes, a gente ajuda a criança nessa adaptação corporal também aos horários que ela estava habituada antes das férias. Outra dica é você começar a falar da escola antes também. Não deixe para falar da escola um dia antes. Comece um tempinho antes, uma semana antes a conversar, que as férias estão acabando, que a criança vai voltar para a escola, valide tudo aquilo que ela sempre fez na escola, que ela gostava muito, os espaços que ela gostava de brincar, o que ela gostava de fazer, os amigos que ela tem um contato e que ela é mais próxima. Vá trazendo isso tudo para ajudá-la na recordação de que a escola é muito legal, e que ela vai voltar para a escola e trazendo esse sentimento até de saudade mesmo do ambiente escolar. Isso também ajuda a criança a se sentir mais segura nesse retorno. Outra dica também é você manter um contato com amigos da escola. Então, muitas vezes durante as férias se perdem, esse contato ele se perde, muitas vezes você está em outras rotinas, está viajando, enfim. É importante que você tente retomar com algum coleguinha que ela tem mais proximidade, algum tipo de contato fora da escola, para que ela possa ir se recordando dos amigos, ir se recordando das brincadeiras e quando ela de fato voltar, ela olhar para esse amigo que ela já encontrou há poucos dias e pensar, opa, que legal, eu tenho com quem brincar, eu conheço essa pessoa. Claro que ela conhece a todos, mas vai trazer um sentimento de segurança nesse processo. Quarta dica para vocês também, tentem ler alguns livros antes da criança dormir que tem a temática de escola, porque isso vai começando a trabalhar na cabecinha dela, que de fato ela vai voltar para a escola, ela vai se recordando do ambiente, tá bom? Então tudo que a gente vai fazendo de maneira muito lúdica, muito tranquila com as crianças, vai favorecendo para que ela entenda esse processo de retorno. Claro que algumas crianças vão voltar super bem, mas outras vão se sentir desafiadas nesse processo. E é sobre essas crianças que nós estamos falando e que nós precisamos utilizar essas dicas. Aí você fala, Fernanda, eu não sei como meu filho vai reagir ainda, eu não sei se ele é do que vai chorar, se ele não é do que vai chorar, E eu estou vendo essa dica antes dele voltar para as aulas. Coloca tudo em prática. Você vai ver que isso vai ser muito, mas muito, muito positivo para ajudar nesse retorno. Porque na educação infantil, muitas vezes esse período longe é o suficiente para como se fosse quebrar alguns vínculos. Então a gente precisa ir retomando esses vínculos com a criança. O vínculo com a escola, o vínculo com as professoras, o vínculo com os amigos. Porque o que é importante nesse retorno é que ela se sinta segura, para que ela realmente esteja feliz no espaço, Então, para ajudar, para que não seja ali um retorno muito desafiador, como é normalmente no início das aulas, quando ela nem conhece a escola, nem conhece os amigos, aquela adaptação que a gente bem conhece, é favorável que você utilize essa estratégia, mesmo sem saber ainda se o seu filho vai reagir de maneira ali a se mostrar mais sensível, mais sensibilizado, chorando,
ou se você vai ter, o seu filho vai se mostrar ali mais tranquilo e entrar numa boa. Então essas dicas são válidas para todas as crianças de educação infantil. Se você perceber, quando você começar a conversar com o seu filho sobre o retorno da escola, que ele começa a ficar muito aflito, se você perceber ali 2 dias antes, 1 dia antes do retorno, que ele está muito aflito com esse retorno, ofereça algum objeto que ele goste, né? Algum objeto ali de apego para ele levar para a escola. Isso ajuda também nesse processo. Pode às vezes ser um objeto seu que ele queira levar, desde que, gente, sempre lembre, né? Precisa ser adequado para as crianças, então não pode ser nada muito pequenininho, porque pode colocar na boca, o amiguinho pode colocar na boca, e também não pode ser nada gigante, porque vai ser difícil de carregar. Então, tenho ali o bom senso de mandar algum objeto que seja super indicado para a faixa etária e também que a criança consiga carregar e depois guardar na mochila quando ela não precisar mais do objeto. E uma última dica é você lembrar de sair com antecedência de casa. Muitas vezes a gente também se esquece dessa rotina, sai atropelado, sai correndo, aí chega na escola atrasado, não pode entrar para levar a criança até a sala, e isso impacta no sentimento da criança. Então, quando tem tudo isso muito correndo, chega lá, tá diferente, a mamãe não pode nem entrar, tem que deixar na porta, tem que deixar com uma pessoa diferente. Isso pode fazer com que ela se sinta ali desestabilizada. Então lembre de se organizar, sair com antecedência para que vocês possam descer, conversando, cantando, lembrando do ambiente, como é gostoso, como é legal, e levar a criança então até a sala. E aí então eu deixei algumas dicas para facilitar nessa readaptação escolar, nesse retorno após um período de férias. Mas lembrando sempre que cada criança é única e é importante a gente considerar o seu tempo, as suas necessidades. Então, diante ali de alguma dificuldade muito grande, converse com a professora, converse com a escola, para que em conjunto vocês também tenham estratégias que ajudem o seu filho a voltar a se sentir seguro, se divertir e ter todos os momentos e experiências tão significativos dentro da escola. E se você gostou desse vídeo, então, e quer receber mais dicas sobre educação infantil, sobre o desenvolvimento infantil, sobre como ter aí uma educação respeitosa, uma educação que acolha as crianças, já começa a me seguir se você não seguiu ainda, não sei se é desse lado, se é desse lado. Lembra de curtir o vídeo, porque quando você curte, ajuda também a mais pessoas a receberem esse vídeo e a gente a compartilhar ações respeitosas com as crianças e que favoreçam o seu desenvolvimento. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!